A voz da profecia para 2012. Os profetas eram homens que Deus revestia do seu espírito para uma missão especial. O objetivo era o de alertar o povo e os governantes quanto à necessidade de viverem uma vida religiosa e moral de acordo com os princípios divinos. Tornaram-se assim guias espirituais da mesma forma como, no momento específico da história, os juízes se tornaram líderes políticos e militares para orientar o povo de Deus. A palavra da profecia tinha como propósito instruir, advertir e corrigir o povo de Deus. Apontava o pecado, chamava o arrependimento e revelava os propósitos de Deus para com a nação de Israel. Na Bíblia hebraica, os profetas menores constituem um volume só. Seu título é Os 12. São conhecidos como profetas menores os 12 últimos livros proféticos do Antigo Testamento. Eles são assim conhecidos pelo seu pequeno volume literário. Podemos dizer que os profetas atuaram em 3 grupos. O primeiro formado pelos profetas Jonas, Amós e Oséias, que atuaram no reino do norte chamado Israel, constituído de 10 tribos. O segundo formado pelos profetas Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, que atuaram no reino do sul chamado Judá, constituído de 2 tribos. E o terceiro formado pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que atuaram no pós-cativeiro da Babilônia, período em que só há referência ao reino de Judá. Olhando para alguns desses profetas, observamos sua mensagem, entendemos o que significou para a nação de Israel e qual a importância dessas verdades para o nosso dia a dia. Estamos neste domingo iniciando uma nova série e, portanto, um novo desafio cabe a nós como igreja ouvirmos o que os chamados profetas menores têm a dizer para nós neste ano de 2012. Esse é um grande desafio, porque nós sabemos que esses livros que são chamados de profetas menores, não por causa da importância, mas por causa do volume que eles contêm, eles foram escritos há muito tempo, mas sabemos claramente que eles têm muito a nos dizer para este ano de 2012. E vamos começar com o profeta Jonas, um profeta bastante conhecido. E quando nós ouvimos falar em Jonas, todo mundo se lembra do grande peixe. Parece aquela lição da escola bíblica para as crianças, aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Mas nós sabemos que o livro de Jonas tem muito mais a dizer do que o ser engolido por um grande peixe. Jonas é o nosso primeiro grande desafio. E Jonas aborda uma história sobre ídolos do coração. Ídolos do coração que guiam as nossas ações e nos arrastam para longe de Deus. E daí a lição do profeta, que é corrigir, que é exortar. E como nós ouvimos nesse vídeo inicial, os profetas tinham essa intenção: corrigir o povo, exortar o povo, alertar o povo ou o rei a respeito dos pecados que assolavam a nação e que os distanciavam de Deus. E quando olhamos para o livro de Jonas, vemos que é um pouco diferente. Nós não vamos ver um profeta se dirigindo à nação de Israel e exortando o povo de Israel. Nós podemos até dizer que Jonas, o profeta, acaba se tornando a própria lição desse
livro muito interessante. E hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo. E nós adotamos como divisão desse livro a divisão feita pelo Stuart Olyott. E vocês podem olhar nesse belo painel a divisão que nós teremos: Jonas de costas, Jonas de joelhos, Jonas em pé e Jonas sentado. E hoje nós vamos ver Jonas de costas para Deus. Você já ficou alguma vez de costas para Deus? Talvez você nunca tenha pensado nisso. E o livro de Jonas nos leva a essa reflexão. Mas vamos ao primeiro capítulo do livro de Jonas. Jonas, no primeiro versículo, começa dizendo: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua palavra.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque são desafios difíceis, mas são desafios instigantes e são desafios que nos ensinam e que trazem a Tua palavra que é transformadora. Deus, o meu pedido nessa noite é que o Senhor faça vir sobre nós o Teu Santo Espírito e que nos ensine, que nos exorte e que nos livre dos ídolos do nosso coração, que nos livre, Pai, daquilo que nos impede que tenhamos uma interação mais estreita com o Senhor. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do nosso coração e ensina nesta hora, Deus. Fala conosco por meio do Teu Santo Espírito e nos faça sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de mais nada, vamos ao contexto deste primeiro livro desta série de profetas. O profeta Jonas. Nós vimos as informações a respeito de Jonas. Jonas era filho de Amitai. Amitai, que também havia sido profeta. Ele vivia numa cidade chamada Gat-Efer, que ficava muito próxima a uma cidade que todos vocês conhecem, que é a cidade de Nazaré, portanto, lá no norte de Israel. Jonas profetizou no reino do norte, na época de um rei chamado Jeroboão II, no século 8º a.C. O livro de 2 Reis, no capítulo 14, versículos 25 a 27, aparece o profeta Jonas. Você pode conferir depois em casa. 2 Reis 14, 25 a 27, aparece esse profeta Jonas que prediz a expansão territorial de Israel. Jonas também foi contemporâneo de Oséias e de Amós. Na época de Jonas, Nínive era a grande capital do Império Assírio. Essa cidade ficava ao norte do rio Tigre, cerca de 800 quilômetros de onde estava o profeta Jonas, mais ou menos 800 quilômetros de Gat-Efer. Era uma cidade grande. O próprio profeta nesse livro diz que eram necessários 3 dias para percorrê-la. E também é dito que essa cidade tinha mais de 120 mil habitantes. E na época, o reino da Assíria exercia o seu poderio no Oriente Médio. E era um povo, os assírios eram um povo detestado por suas práticas desumanas. Vocês viram no versículo 2 que Deus, levando a sua palavra a Jonas, diz que a malícia dos assírios, dos ninivitas, havia chegado até ele. Provavelmente, quando se fala em malícia, está se referindo à idolatria, à maldade, à brutalidade e a uma intensa imoralidade. A característica principal desse povo, dos assírios, era a crueldade. E Deus disse a Jonas: vai até lá e dê o meu recado. Essa foi a palavra que veio a Jonas da parte de Deus. E a crueldade dos assírios era tal que quando eles prendiam os seus conquistados, os prisioneiros assírios, eram conhecidas as práticas cruéis deles. Eles cortavam dedos, eles cortavam nariz, cortavam a língua dos prisioneiros, arrancavam a pele das pessoas, e o requinte da crueldade era pendurar, ainda vivos, numa grande estaca. Por isso, vocês podem imaginar o quanto os assírios eram temidos e ao mesmo tempo detestados por outras nações. E a experiência de Jonas com os assírios era traumática.
Vocês viram que o pai dele era profeta. Na época do pai dele, a Assíria tentou por 14 vezes conquistar Israel. E quando eles conquistavam um povo, o que eles faziam? Eles matavam o rei e os seus descendentes. Eles destruíam o templo. E eles matavam o profeta e a sua família. Quem era Jonas? Filho de um profeta. E vocês podem imaginar durante 14 vezes Jonas vivendo sem saber se era o último dia da sua vida. Jonas vivendo com a crueldade, com a possibilidade de morte batendo à sua porta. Por isso, dá para vocês entenderem um pouco a experiência que Jonas teve quando Deus diz para ele: vai até Nínive e dê o meu recado. Por isso que vocês sabem que a resposta de Jonas para Deus foi: estou fora. Porque a experiência dele com os assírios, com os ninivitas, era traumática. Nós já vimos então que o livro de Jonas traz uma só profecia. Quando vocês olham o livro inteiro, uma só profecia. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a profecia do livro. Daqui a 40 dias, a cidade será destruída. Esse era o recado que Jonas tinha que dar à cidade de Nínive. E quando eu estava estudando esse texto, eu logo me comparei. A tarefa dele, em termos de, talvez de retórica, é muito mais simples do que a minha. Eu tenho aqui cerca de 30 minutos para explorar, para meditar com vocês sobre esse texto. E Jonas só tinha que dizer isso para os ninivitas: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E por isso nós sabemos que o profeta é a própria mensagem do livro. E quando eu olho para esse primeiro capítulo, eu vejo que há duas grandes mensagens nesse primeiro capítulo: que Deus disciplina e ensina aqueles a quem Ele ama. Ele faz isso. Deus ama as pessoas ainda como pecadoras. Deus nos amou não quando nós estávamos crendo em Jesus Cristo, mas Deus nos amou quando ainda estávamos perdidos. Isto quer dizer, Deus amou os ninivitas quando eles eram ainda cruéis e tinham todas essas práticas. Deus ama as pessoas ainda na condição de perdidas e pecadoras. E é por isso que Ele traz a salvação. E quando eu olho para esse primeiro capítulo de Jonas, eu percebo que eu posso explorá-lo de diversas formas. Eu escolhi para estudar com vocês e meditar com vocês esse texto, mostrar 4 sinais de frieza espiritual na vida de Jonas. 4 sinais de frieza espiritual que podem estar afetando a nossa vida hoje. 4 sinais de frieza espiritual que nos podem afastar de Deus. E nós podemos encontrar isso neste primeiro capítulo. Primeiro desse sinal: desobediência. É o primeiro sinal mais evidente de que estamos esfriando espiritualmente, estamos nos distanciando da vontade de Deus. No versículo 2, percebemos claramente que Deus deu uma ordem para Jonas: dispõe-te, levanta-te, arruma sua bagagem, arruma sua mala e vai para Nínive. Essa foi a ordem de Deus. E Jonas sabia. E talvez Jonas tenha achado que era uma ordem maluca, que não tinha sentido. E por que ele não quis ir? Nós podemos fazer uma série de conjecturas.
talvez por medo. Ele sabia como eram os ninivitas, mas talvez ele tenha achado que era uma ordem sem sentido da parte de Deus, que era loucura de Deus. Porque ele mesmo diz em outro capítulo que ele sabia que Deus era misericordioso e se os ninivitas se arrependessem, Deus iria perdoá-los. E talvez Jonas não tenha querido ir a Nínive, porque ele pensou, mas existe possibilidade de salvação para os ninivitas? Você tem as suas razões que não combinam com as razões de Deus? Quando nós temos as nossas razões que não combinam com as razões de Deus, que são diferentes, o que nós estamos querendo passar para Deus? Eu sou melhor que Deus. Isso é idolatria. São os ídolos do coração. O que é um ídolo? Um estudioso da palavra de Deus diz que ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus. Qualquer coisa que seja mais importante do que Deus se torna um ídolo. É qualquer coisa que absorva o seu coração, os seus anseios, que deixe Deus em segundo plano. Tudo que nos controla é nosso Senhor. Jonas era controlado pelo seu nacionalismo, pelo seu patriotismo, pelo seu amor intenso à sua pátria. Há algo de errado em amarmos a nossa pátria? Não. Mas quando esse amor à pátria supera Deus, ele se torna um ídolo. Um ídolo do coração. E essa foi a grande ferida de Jonas. A grande ferida de Jonas. Jonas colocava o interesse da nação acima da obediência de Deus e também do bem espiritual dos ninivitas. Por isso ele achava que ele tinha excelentes razões para não obedecer a Deus. Salvar os ninivitas significava preservar a ameaça que pairava sobre Israel. Só isso já era um ótimo motivo para Jonas não ir a Nínive. Então, por isso, ele não obedeceu a Deus. E daí nós podemos tirar uma grande lição. Até que ponto eu tenho rejeitado a voz de Deus por causa das minhas convicções, que eu sei muito bem que estão contra a vontade de Deus, mas mesmo assim eu permaneço nelas? Até que ponto eu tenho sido obstinado e teimoso contra aquilo que Deus fala comigo? E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Talvez Deus tenha lhe dito algumas coisas. Talvez ele tenha lhe dito já algumas vezes: dispõe-te e vai estudar a minha palavra. E em vez disso, você tem procurado outras atividades e rejeitado a voz de Deus. Talvez Deus tenha dito para você já algumas vezes: dispõe-te e ore mais. Dispõe-te e ore mais para que você tenha comunhão com o seu Salvador. E você deixa o seu ouvido duro a essa ordem de Deus. Talvez Deus tenha lhe dito várias vezes: dispõe-te e vai até aquela pessoa e acerte com ela, seja para perdoá-la, seja para pedir perdão. E você tem resistido à voz de Deus. Talvez Deus lhe tenha dito: esse relacionamento não é bom para você, afaste-se dessa pessoa. E você encontra até razões na própria palavra, dizendo: mas nós não podemos ser tão literais assim, afinal de contas estamos no século 21, a Bíblia não quer dizer isso que está escrito aqui na Bíblia.
E encontramos razões e razões para não obedecer à palavra de Deus. Talvez Deus lhe tenha dito: dispõe-te e contribua, pois o ouro e a prata a mim pertencem. E você sempre arruma desculpa para deixar de contribuir. Este mês não deu. Eu ganho pouco. Eu tenho tantos compromissos. Ah, mas não sobra dinheiro algum. Eu não tenho dinheiro. Eu sou aposentado e ganho pouco. Deus lhe tem falado diversas vezes, e os seus ouvidos continuam duros, como o de Jonas. Assim são os nossos ouvidos. Mas um outro índice que nós podemos encontrar é o afastamento de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, isso é um passo, mas um passo tão pequeno para nos afastarmos de Deus. E o próprio texto no versículo 3 diz que Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Dá para fugir da presença de Deus? Vocês conhecem o Salmo 139. Davi disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Jonas não conhecia esse texto? Conhecia. Mas ele não se lembrou desse texto. Não dá para fugir de Deus. E quando nós estamos com os nossos ouvidos fechados para a voz de Deus, quando nós desobedecemos a Deus, nós não lembramos de nada dessas coisas. Depois de algum tempo, você olha: mas que tolo que eu fui. Que tolo. Eu sabia, eu conhecia. É assim quando nós desobedecemos a Deus. Jonas sabia que ele não podia afastar de Deus. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós descemos. No meu tempo tinha a famosa frase: pirambeira abaixo. Talvez vocês se lembrem disso. Jonas desceu para onde primeiro? Para Jope. Ele desceu para Jope. Jonas, depois, quando chegou ao navio, ele desceu para o porão do navio. E Jonas desceu o quê? Para o fundo do mar. Quando nós desobedecemos e afastamos de Deus, é abismo sobre abismo. E essa é uma grande lição. Quando desobedecemos e fugimos de Deus, a tempestade vem. Com isso eu não quero dizer que todas as tempestades são assim. Mas de uma coisa você esteja certo: quando desobedecemos, quando nos afastamos de Deus, a tempestade vem. Só para você ter uma ideia, o que Jonas quis fazer. Olha esse mapa. Eu acho que dá para você visualizar onde estava Jonas. Mais ou menos ali. Ele tinha que ir para leste, para Nínive. Olha onde está Nínive. E olhe para onde ele quis ir. E primeiro ele desceu para Jope, que era exatamente o contrário de onde Deus o havia mandado. Deus o havia mandado para leste. E ele já foi para oeste, para Jope. E lá ele pegou um navio que ia para Tarsis. Tarsis era o lugar mais longínquo. Se você olhar para o oeste, para onde Jonas poderia ir. Ele quis fugir da presença de Deus fazendo isso. Deus o mandou para leste e ele foi para oeste. Então, nós sabemos muito bem. As pessoas que desobedecem e fogem de Deus, elas não criam problemas só para si. E essa é uma grande lição nesse livro de Jonas.
Infelizmente, elas acabam envolvendo quem está à volta em seus problemas e na consequência dos seus atos. Ouçam bem esta frase que eu vou dizer. Homem ou mulher de Deus em fuga leva problemas aonde quer que vá. Homem de Deus ou mulher de Deus em fuga de Deus leva problemas, atrai tempestade aonde quer que esteja. E envolve pessoas inocentes que não têm nada a ver com essas tempestades. Ah, mas não é justo. Mas é assim. Aqueles marinheiros, provavelmente marinheiros fenícios, que navegavam pelo mar Mediterrâneo, não tinham nada a ver com o problema de Jonas. Mas Jonas atraiu a tempestade e aqueles homens sofreram tempestades. Quem sabe você tem se isolado e acha que todos o abandonaram. E Deus tem lhe dito para você voltar para o convívio dos irmãos e você resiste. Deus te manda para leste e você vai para o oeste. Quem sabe você tem frequentado lugares que sabidamente Deus não gostaria de vê-lo ali. Ele te manda para leste e você vai para oeste. Você tem povoado as suas mentes com pensamentos que desagradam totalmente a Deus, e você sabe disso. E Ele manda você para leste, e você vai para oeste. E atrai tempestades. Tempestades. E não é qualquer tempestade. Mas vamos ao terceiro índice. Insensibilidade com o próximo. E vejam que é uma gradação, é uma sequência. A desobediência a Deus, o afastamento de Deus. Você quer fugir de Deus porque você não aguenta a presença de Deus carregando o pecado. E aí, insensibilidade com o próximo. E Jonas dormia profundamente enquanto a tempestade estava lá fora. A insensibilidade de Jonas é manifesta em relação aos marinheiros e em relação também aos ninivitas. Com relação aos marinheiros é fácil de entender, mas Jonas não pensou que eram homens que tinham família, que iam morrer por causa dele. Vocês percebem que os próprios marinheiros, o capitão do navio, vai chamar a atenção dele. Os marinheiros manifestam até mais sensibilidade, e os marinheiros eram pagãos. Fenícios tinham seus ídolos. Eles manifestam mais sensibilidade em relação a Jonas do que Jonas em relação a eles. Vejam que eles não queriam jogar Jonas ao mar. Mas em relação aos ninivitas, qual era a missão de Jonas? Vá pregar arrependimento aos ninivitas. E a resposta dele, vocês já sabem: não vou. Não vou. Jonas queria que os ninivitas fossem para o inferno. Essa era a vontade de Jonas. Preconceito político. Israel havia sofrido nas mãos dos assírios. Portanto, Jonas nem podia ouvir falar em ninivita. Preconceito racial. Jonas era judeu. E eles eram gentios. Preconceito religioso. Jonas tinha o Deus verdadeiro, enquanto ninivitas tinham ídolos. Fazer algo que beneficiasse os ninivitas era como um ato suicida para Israel. E ele estava temeroso com essa possibilidade de sucesso da sua missão. E a grande lição que nós podemos tirar daqui: nós nos parecemos muito com Jonas em relação aos preconceitos. Nós podemos ver em Jonas os nossos preconceitos. Quando há pessoas que não professam a mesma fé, ou a mesma doutrina, ou a mesma denominação, há pessoas que torcem o nariz. Quando nós vemos na própria igreja pessoas diferentes, seja no trajar, seja naquilo que elas portam, seja na situação social delas, seja na maneira de falar, a nossa natureza impele a olhar
torto para essas pessoas. Somos preconceituosos como Jonas. Nós não entendemos nem achamos justo quando ouvimos dizer que aquele maníaco, e há muitos por aí, né? Aquele maníaco se converteu. Mas é justo, ele não vai pagar por aquilo que ele fez? Ele vai ser salvo? Ele vai estar lá no céu comigo? Comigo? Não acho justo. Jonas pensava assim também. Jonas pensava assim. Você pode medir o seu grau de insensibilidade com o seu próximo? E vamos ao quarto sinal, que é o endurecimento de coração. Quando Jonas é perguntado a respeito quem ele era, de onde ele vinha, a que povo ele pertencia, foi um tremendo testemunho, nós não podemos negar. Jonas não ficou nem um pouquinho envergonhado, como muitas vezes nós ficamos no meio de gente estranha. Jonas não ficou, foi um tremendo de um testemunho. Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eu não posso dizer que aqueles marinheiros se converteram, mas eu posso dizer que aquela foi uma noite inesquecível, se é que era noite. Aqueles marinheiros nunca mais esqueceram. Vocês perceberam que até na oração deles, eles já chamam de Senhor. Eles respeitaram Deus. Não era o Deus deles, era o Deus de Jonas. Que testemunho! Jonas sabia que era Deus, mas ele estava frio e mecânico na fé. Ele tinha as suas preferências e desobedece e se afasta de Deus por causa das suas convicções que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer de mim, mas eu não quero relacionamento com Deus. Isso é comum. Eu endureço o meu coração. E como é que nós podemos perceber a dureza de coração em Jonas? A fé racional. Fé racional. Ele dá um tremendo testemunho de Deus. Ele tem todo o conhecimento teológico a respeito de Deus, mas ele não vive Deus. Ele não vive de acordo com a vontade de Deus. Ele não poderia cantar aquele hino que nós cantamos: sonda-me, usa-me conforme a tua vontade. Jonas não poderia dizer isso. A fé racional dele, ele tem todo um conhecimento cognitivo de quem é Deus, mas no coração dele não vive esse Deus. A falta de oração, quando nós paramos de orar, é um sinal claro de endurecimento de coração. Vocês viram que Jonas era o único que poderia fazer uma oração verdadeira ao Deus verdadeiro. E o ímpio, o pagão, vai exortar Jonas: você não vai orar ao seu Deus? Um pagão vai falar para ele orar. Até aquele momento ele nem se lembrava mais de orar. O apego ao pecado. Apego ao pecado. Deus queria que Jonas se arrependesse. Vejam que eles tiraram sortes. Eu não sei como é que foi. Hoje nós diríamos que eles tiraram no palitinho. E até isso, olha como é o nosso Deus. Até isso Deus controla. Até o jogo do palitinho. Porque a sorte caiu sobre quem? Jonas. Deus controla tudo. Jonas. E o que ele disse? Vocês podem me jogar. Olha o coração duro. Eu creio que se naquele momento Jonas tivesse sondado o seu coração, reconhecido o seu pecado diante de Deus, Deus não o teria jogado ao mar. Mas ele simplesmente é mecânico, racional. Me jogue e vocês estarão livres. E foi isso que aconteceu. A grande lição que nós temos em relação a isso. Jonas segurava o seu pecado firme em sua mão. O seu pecado. Qual tem sido o seu pecado?
O pecado que você tem segurado na sua mão e o faz desobedecer, e o faz se afastar de Deus, e o faz insensível e duro de coração. Quando nós não tratamos o pecado como deve ser, o pecado nos trata como o diabo quer. Eu vou repetir essa frase para vocês. Quando nós não tratamos o pecado como ele deve ser tratado, o pecado nos trata como o diabo quer. Ao pecado é preciso dar o nome de pecado. O pecado tem que ser tratado conforme Deus quer. E isso passa por confissão e arrependimento. Não há como. Jonas não confessou ou não se arrependeu e, com isso, ele conservava em sua mão o seu pecado. Qual pecado você tem conservado em sua mão? Aquele que você gosta. Aquele que dá um certo prazer, que faz parte dos seus hábitos. Você acha melhor ser jogado ao mar, como Jonas? E a lição final desse texto: confesse, arrependa-se. E concluindo, nós vimos aqui 3 sinais que evidenciam frieza espiritual: desobediência a Deus, afastamento de Deus, insensibilidade com o próximo, endurecimento de coração. Mas saiba que o Deus que tratou Jonas é o mesmo Deus que nos trata hoje. É o mesmo. É o mesmo. E se você identificou algum sinal, como de Jonas, ou quem sabe mais de um, não se desespere. Não saia daqui perdido. Eu estou perdido. Não tem jeito. Tem jeito sim. Sabe por que tem jeito? Porque Deus sempre manda um peixe para nos engolir. O peixe foi a provisão que Deus mandou para Jonas. Deus sempre providencia um peixe para nos ensinar, para nos exortar, para nos livrar do pecado que nos arrasta para longe de Deus. Esse é o nosso Deus cheio de misericórdia. Mas eu não vou entrar nessa questão do peixe, porque é para o próximo domingo. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Deus, eu quero te louvar e te bendizer pela tua palavra. Eu quero te louvar e te bendizer porque o Senhor nos deixou esta história de Jonas, tão conhecida, mas que muita gente ainda não aprendeu sobre ela. Obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. E fala conosco, Deus. Não nos deixe sairmos daqui simplesmente conhecendo mais da história de Jonas. Mas nós queremos sair daqui, Pai, confiantes no Senhor, que sempre providencia um peixe, e nesse peixe haverá quebrantamento. Deus, não nos deixe sermos jogados ao mar. Dá-nos, Senhor, dá-nos o privilégio de arrependermos do nosso pecado antes de sermos jogados ao mar, Deus. Conceda essa misericórdia a nós, Deus. Trata cada um aqui, Deus. O Senhor sabe que cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações. Cada um tem o seu pecado, Deus. Eu estou isento disso. E é por isso, Deus, que nós vamos sair daqui clamando ao Senhor, clamando em alta voz: Deus, tem misericórdia de nós. E nós te agradecemos por essa infinita misericórdia que se renova sempre e continuamente. E o nosso agradecimento é feito em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.